E a reforma urbana começa com a discussão sobre a propriedade privada urbana, né? Então, você começa a pensar leis de uso e ocupação do solo que reservam terra para os mais pobres, para não expulsar a população, né? Que seria, da dinâmica do mercado, expulsar a população pobre da cidade. Deixar da própria sorte, a cidade expele pobre. Isso é da regra. Então, se o poder público não intervém e altera essa realidade, demarcando áreas para a população de baixa renda, de maneira a garantir acesso à terra, a lógica da expulsão ela vai prevalecer. Esse último plano diretor dobrou a área de ZEIs na cidade. Por quê? Para garantir que os pobres não sejam expulsos. Porque a expulsão do pobre da cidade pode agradar o rico, demófobo, num primeiro momento, mas os custos associados a essa expulsão são de tal ordem que só a miopia pode nos fazer crer que essa seja uma solução aceitável. Porque você pode, o demófobo pode não querer o pobre perto de si, né? Eu estou dizendo isso porque existe em São Paulo movimentos de bairro querendo desmarcar as ZEIs. Ou seja, eu não quero ZEIs no meu bairro, não quero, quero ZEIs longe de mim. Quer dizer, marca as ZEIs em Carapicuíba, não marca aqui no meu território. Então, quanto menos misturado os distritos, os bairros, mais disfuncional vai ser a cidade. Essa temática da terra privada sofrer algum tipo de restrição, IPTU progressivo no tempo, demarcação de ZEIs, constituição do fundo de urbanização a partir de outorga onerosa para que os construtores paguem pelo solo criado, tudo isso é uma discussão que tem algumas décadas, e São Paulo abraçou esse debate no seu último plano diretor, que é um avanço em relação aos antecedentes. Se é verdade, pelas tradições de luta dos movimentos sociais, que a propriedade privada sofreu uma certa contestação no sentido de problematizar o acesso ao solo, primeiro no campo e agora na cidade, nós hoje estamos numa situação, até certo ponto, inédita, de discutir a distribuição democrática do que é público. Isso que chama a atenção no debate contemporâneo. A população parece ter assimilado, depois de 200 anos de luta, que a propriedade privada tem que sofrer algum tipo de restrição. Você não pode construir o que você quiser no teu terreno. Essa luta demorou décadas para que um lado fosse vitorioso, né? O lado, na minha opinião, do bem. Você tem um lote de terra, mas você não pode fazer o que você quiser com o seu lote de terra, porque o que você fizer dele gera externalidades para toda a sociedade. Então, a nossa ação, qualquer ação nossa, gera externalidades. Essa percepção de um ser comunitário é uma coisa estranha ao pensamento neoliberal, por exemplo. Ele acha que não, o indivíduo é livre. Mas o indivíduo é livre na medida em que a sua ação não gera externalidades tão negativas a ponto de que a sua própria fruição individual seja menos do que compensada pelo desperdício, pelo incômodo que ele causa aos demais. Nós não deveríamos ter que discutir, por ser óbvio, a chamada reapropriação do espaço público. Isso não poderia estar na ordem do dia, porque ele não poderia ter sido privatizado antes. Para ser reapropriado pela cidade, é sinal de que nós cometemos alguns erros anteriores que agora exigem uma ação pública do Estado. Hoje, no plano diretor, tem uma discussão sobre o Minhocão. Mas no mesmo momento em que a gente está discutindo o que fazer com o Minhocão, e o plano diretor coloca algumas diretrizes para os próximos anos, para uma tomada de decisão, nós estamos construindo outros minhocões na cidade de São Paulo. Eu gosto muito de obra.
Eu acho obra na cidade fundamental. Né? Nós, se Deus quiser, né, esse ano vamos bater o 3º ano e o recorde em investimento na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo investiu mais de 4 bilhões de reais em 2013, 2014, vai superar em 2015 e 2016. Com ajuda ou sem ajuda federal, nós não vamos deixar o investimento na cidade cair. E é o maior nível de investimento dos últimos 30 anos na cidade de São Paulo. Sobretudo em compra de terra, que é uma coisa que não aparece a olho nu. Nós gastamos mais de 1 bilhão, Hermínia, comprando terra na cidade de São Paulo. Por Minha Casa Minha Vida, para creche, para hospital, para UBS, para AMA, para UPA. A cidade não tem terra. Então, um dos investimentos mais preciosos que o poder público tem que fazer é terra. Porque não tem parque sem terra, não tem UBS sem terra, não tem hospital sem terra, não tem casa sem terra. Para pobre não tem. Então, tem que comprar terra. E nós investimos, o nosso investimento em terra vai chegar até o final do ano que vem em 1,5 bilhão de reais. Só em terra. Fora o investimento que é feito na terra depois que a terra é adquirida. E às vezes compramos terra sem dinheiro, né? Pega o caso da chácara do Jockey. O Jockey nunca pagou IPTU, com propriedades riquíssimas. Nós chegamos na hora da verdade e falamos, ou vocês cedem a chácara para a gente, ou nós vamos acabar com o Jockey. Como é que o Jockey está? E cederam lá a chácara do Jockey. Uma área de 200 milhões de reais. Só essa. Vai ser o maior parque da Zona Oeste. Sem ter gasto, entre aspas, um tostão, porque era uma dívida acumulada e recebemos como parte do pagamento. Fizemos muito disso em São Paulo. Em várias oportunidades nós fizemos um encontro de contas e acabamos também conseguindo estocar a terra para tudo que a cidade precisa, lembrando que esse processo tem que ser contínuo, né? Porque as demandas sociais vão aumentar. A área de lazer, a população está envelhecendo, vai querer mais. Mas eu acho que tem uma agenda, essa agenda do acesso à terra, do acesso ao solo, ela ganhou uma nova dimensão. Porque nós estamos hoje discutindo a propriedade privada, né? Quer dizer, o que você pode, como proprietário privado, fazer quando você mora numa cidade, mesmo no campo, essa discussão, quando você discute agrotóxico, quando você discute desmatamento, quando você discute reserva florestal, quando você discute a distância que tem que ser observada das correntes de água, né, dos rios, dos córregos e assim por diante, Código Florestal, tudo isso são restrições ao proprietário fundiário. Né? E isso tem que ser observado e muito na cidade. Quais são as restrições ao proprietário fundiário? São Paulo cometeu um equívoco enorme. Nós verticalizamos a cidade onde ela não tinha transporte público de massa. Pode pegar os bairros verticalizados. Raramente você vê o transporte de massa nos bairros verticalizados. Agora que nós estamos, talvez, corrigindo o problema, mas Moema não tinha, Pinheiros não tinha, Perdizes não tinha. Você não, então, verticalizou, você não tinha transporte de massa. O plano diretor, o que faz? Você só pode adensar onde tem transporte de massa. Porque senão a cidade vai se desequilibrar. Essa ideia de que nós temos aí 20%, 25% do território da cidade que é nosso, não é de ninguém, é um commons. Eu acho que se a gente repensar esse commons, né, como espaço público, a gente vai poder aproveitar mais a cidade, mais até do que nós já aproveitamos. Porque essa cidade é muito aproveitável.